esperei muito tempo o Senhor cumprir essa promessa na minha vida. Aleluia, Né? Mas a gente vai desenrolar esse mistério daqui a pouquinho. Amém, irmãos? Vamos abrir a palavra do Senhor em Salmo 127, versículo 4. Amém? Agradeço a Deus a oportunidade, agradeço, né, ao Presbítero Jonas pelo convite, Deus abençoe. Amém? Estamos aqui para servir e ser usado pelo Senhor por sua misericórdia. Amém? Glória a Deus. Salmo 127, versículo 4. Amém? Quem achou? Quem achou diz amém? Amém. Irmão, justificar meu atraso. É que a gente, dia das mães, vai em vários lugares, né? Eu estava ali, almocei com a avó do Valdir. Aí, 4 horas da tarde, estava no café com a minha mãe. E vim para cá. Então, a gente vai abrangendo todo mundo. Aí, vai atrasando, mas chegamos. Amém? Glória a Deus. Vamos ler Salmo 127, versículo 4. Está ali já, ó. Amém? Vamos ler todos juntos? Amém. 1, 2, 3. Como flechas na mão do valente, assim são os filhos da mocidade. Amém? Pode sentar. Glória. Glória a Deus. Aleluia. Aleluia. Glória a Deus. Hoje é um dia especial, né? Como, assim também como o Dia dos Pais, como o Dia das Crianças. Hoje falar sobre um membro da nossa família é falar sobre intimidade. É falar sobre alguém que disse sim à vida, né? Meu Deus. E escolheu nos acolher, escolheu cuidar de nós. E hoje, se estamos aqui, é porque uma mãe nos gerou, Aleluia, Deus. né? E é maravilhoso ter essa oportunidade de gerar. Quero contar um breve testemunho que eu tenho 12 anos de casado e os primeiros 5 anos nós não pretendíamos engravidar. E o Senhor sabia desse nosso propósito, dessa nossa conversa, nós vamos engravidar depois de 5 anos. Mas durante esse tempo de 5 anos, em que nós não pensávamos em engravidar, foi acontecendo coisas que os médicos foram descobrindo que se eu engravidasse naquele momento, realmente teria problema. No segundo ano de casado, a médica falou assim: olha, Cristiane, você está com ovário policístico. Tem vários cistos no seu ovário. Você pretende engravidar agora? Eu falei, não. Né? O propósito é os 5 anos, não tem mais 3 pela frente. Não, então tá bom, vamos tratar, né? E vai sair esses cistos aí, tá bom? E eu falei, não, em nome de Jesus vai sair, porque o meu bebê vai chegar daqui a 5, né? No 5º ano de casado. E aí tratamos, irmãos, aquele ovário policístico e foi saindo os cistos, foi saindo, foi diminuindo. E graças a Deus eu pude contar a vitória. Com 2 anos de casado, os cistos saíram, né? Mas não tinha ainda o desejo de gerar no meu coração. Quando foi o 4º ano de casados, a médica chegou para mim e falou assim: Cristiane, eu estava com umas dores muito fortes. E eu falei para ela, estou sentindo isso e tal. E ela falou assim: olha, Cristiane, você está com suspeita de endometriose. Outra dificuldade para engravidar. Você vai engravidar agora? Eu falei, não, ainda não, tem mais um pouquinho. Mas está chegando perto. Aí ela falou assim: não, Cristiane, vamos tratar em nome de Jesus. A médica, vamos tratar. E assim como foi da outra vez, nós vamos conseguir. Eu falei, amém. O meu Deus que curou do ovário policístico, cura da endometriose também. Aleluia. E foi ali, irmãos. Aí meu coração já começou a ficar apertado, né? Estava chegando perto. E ali nós tratamos também da endometriose. E aí o Senhor acalmou meu coração. Eu falei, pronto, Jesus, é agora. No 5º ano de gravidez, fui no médico e ela fez todos os exames, né?
Falou assim, Cristiane, você vai engravidar? Eu falei, vou, é agora. Ela falou assim, então vamos ver se está tudo limpo. E fizemos check-up, estava tudo limpo, para a glória de Deus. Aleluia. Aí cheguei no meu esposo, né, nós terminamos a faculdade, falei para ele, e agora, irmão, vamos lá, né? A bênção vai chegar. Meu esposo desenvolve TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Vocês irmãos lembram aqui dessa época, ele parou de dar autoescola dominical, ele sentia taquicardia, né? Faltava palavras, dava um branco na mente dele, faltava palavras, de nervoso, né? A ansiedade estava por conta da faculdade, enfim, aconteceu uma situação lá no trabalho dele e lá ele desenvolveu a ansiedade. E eu falei, meu Deus, como que eu vou engravidar agora com o varão com ansiedade? Não dá, não dá. Porque as irmãs sabem que é um momento, né, que você precisa ali do seu companheiro, né? Fechamento com você. Eu falei, não, vou esperar mais um pouquinho, esperar mais um pouquinho. E nesse tratar de Deus agora na vida do meu esposo, nós esperamos o Senhor tratar no coração dele, tratar nessa ansiedade, acalmar a situação. E aí sim, chegou o momento de gerar. E aí, preparamos tudo, né, para receber o Emanuel. E as irmãs aqui já naquela expectativa. E aí, quando é que vai vir a bênção? Quando é que vai vir, Cristiane? Quando é que vai vir? E já estávamos no departamento da família, né? O Senhor tocou no coração dos irmãos para nos convidar, mas não tinha bebê. Não tinha o bebê. E os irmãos ali vai chegar. E os irmãos falando, olha que eu vi, olha que eu sonhei. Oh, glória, amém. E aí o Senhor deu a oportunidade de gerar o Emanuel. Eu lembro que eu descobri, foi encontro de casais. Eu já estava com o Emanuelzinho aqui já. Mas eu guardei segredo, né? Guardei segredo. Depois do culto do encontro de casais, no próximo culto, eu cheguei aqui e falei, vamos contar para a igreja. Vocês não lembram disso? Eu e o Valdir viemos aqui na frente. Aí falando com os irmãos, tem uma bênção contar para os irmãos. Nós dois juntos falamos assim, estamos grávidos, irmãos. Glória a Deus. Glória, glória. Aquela expectativa, né? Isso é gerar, irmãos. Né? É sonhar com o outro. Sonhar o sonho de alguém. Os irmãos estão orando também conosco por essa causa. E hoje nós estamos muito felizes, transbordando de alegria. Aleluia, Deus. É maravilhoso ver as promessas de Deus se cumprindo, né? A irmã Neuzinha está aí, hoje está exausto, né? Correria. Foi tremenda, mas ele está aí, saudável, perfeito, para a glória de Deus, né? E aí o Senhor foi maravilhoso comigo. E esse é o meu testemunho, né, de maternidade. Amém? Amém. E hoje vamos falar também de duas mulheres que tiveram ali o seu processo de maternidade e talvez uma das mães se lembram do seu processo. Olhando para a vida dessas mulheres, uma delas é Joquebede e a outra mulher é Ana. O Senhor colocou no meu coração essas mulheres para nós meditarmos na vida delas. Joquebede, ela está vivendo num cenário caótico. Mas esse caos não é dentro da sua casa. Não é na sua intimidade. Ela está bem com seu esposo. O caos é do lado de fora. Né? O caos é decretado para a sociedade. Não deixa viver os meninos. Né? Não deixa viver as crianças. Deus santo. Então o caos era um cenário de morte. E hoje em dia nós também foi aberto, né, na lei para que houvesse oportunidade de cenário de morte. Se vier a gerar, olha, tem a oportunidade de morte. Mas Joquebede não. Joquebede não se deixou afetar pelo cenário de morte determinado lá fora. Ela falou, não, na minha casa não tem morte. Na minha casa tem vida. Porque quem reina na minha casa não é o rei do Egito. Não é a sociedade. Quem reina na minha casa é o Senhor dos Exércitos.
é o Deus da vida. Então aqui, na nossa intimidade, quem comanda é o Senhor. Agora com Ana, o caos maior que ela enfrentava era o caos dentro de casa. Era um caos de intimidade que afligia o teu coração. E é o pior caos que nós podemos passar. Você olhar para o seu marido feliz com seus pequenininhos, mas não são do seu ventre, é do ventre de outra mulher. E olhar os olhos do seu marido brilhando, olhando para aquelas crianças e você não poder dar felicidade para aquele homem. Era um caos familiar porque ela era afligida por uma mulher que podia ser sua amiga, mas a mulher resolveu incomodá-la, porque Eucana também amava Ana. Ela queria talvez que Eucana desprezasse, abandonasse, mas não, o amor continuou. Mesmo ela não podendo dar fruto, não podendo gerar, não, ele também amava, e era incondicional. E aí aquilo incomodava Ana, né? Aquela aflição. Mas Ana, ela perseverou, continuou crendo no Senhor, não deixou o seu marido, apesar do caos familiar. O caos familiar de Ana era o caos de esterilidade. Ela olhava para o seu ventre e talvez muitas vezes tentou gerar e dava resultado negativo. Não tem nada, não tem vida. E aí, aquilo afligiu o seu coração. Então são cenários diferentes. Mas mesmo assim, o Senhor vai dar vitória a Joquebede. Aleluia. E vai dar vitória a Ana. Joquebede, então, ela gera naturalmente. Não precisou de intervenção divina. Mas Ana, ela gera por milagre. Ana teve que dobrar seus joelhos em madrugadas, em campanhas. Senhor, olha para o meu ventre, Pai. Abençoa o meu ventre. Deus, limpa, Senhor, meu útero. Eu não sei o que está acontecendo, Senhor, mas eu quero gerar. Eu quero dar alegria para esse homem. Aleluia, Deus. Então a Ana, ela vai gerar por milagre, por fé, por perseverança. Aleluia. Joquebede, ela gera Moisés. Moisés, ele é colocado num cesto e ele é colocado junto à margem do rio. E quando a filha de Faraó está se banhando, ela vê aquela criança lá na beira do rio e ela toma para si. Deus trabalha na situação. A própria mãe de Moisés é encontrada, é designada para criar seu filho. Deus estava no controle da vida daquele menino. Aleluia. Só que a filha de Faraó não sabia que ela era a mãe da criança. E a mãe amamenta, ela cuida, ela ensina e ela devolve então para a filha de Faraó. A filha de Faraó então põe o nome do menino de Moisés, que quer dizer tirado das águas. Ou seja, alguém que foi encontrado. Aleluia. Eu encontrei, eu não gerei essa criança, mas eu adotei no meu coração. Eu sou filha de Faraó, ele não nasceu no meu ventre, eu não esperei 9 meses por ele, eu encontrei ele, mas ele é meu filho. E quantas mães não geraram no seu coração, não geraram no seu ventre, mas geraram no seu coração? Adotaram alguém, cuidaram de uma vizinha, né, do filho de uma vizinha, de uma pessoa necessitada. Não pode deixar que eu crie. E quando eu ver a criança já chama de mãe. E quantos filhos de coração, uma das irmãs tem aqui, né, a irmã Janete, bastante filhos de coração. E são assim, às vezes o Senhor não te deu a oportunidade de gerar, mas tem Moisés esperando para ser encontrado por aí. Aleluia! Deus quer te usar para encontrar Moisés na margem do rio. Esteja ligada. O Senhor vai revelar a você um menino que necessita do seu amor. Moisés então é encontrado, mas Samuel não. Samuel é pedido do Senhor. Samuel não é encontrado. Ele foi pedido, ele foi buscado. Quando a Ana entrega o teu filho ao profeta Eli, ela chega para ele e fala assim: olha,
eu sou aquela mulher que estava orando ali, você lembra? Ele talvez nem lembrava, né? Por causa da idade. Mas ela não se esqueceu. Ela diz, em 1 Samuel capítulo 2, versículo 7, Ana diz assim: Eli, por este menino aqui, por este menino, orava eu. Aleluia. E o Senhor me ouviu. Respondeu a minha oração. Louvado seja o Eli, você não sabe o preço que eu paguei por esse menino, Eli. Você não sabe há quanto tempo eu tenho orado por esse Samuel. E o Senhor ouviu a minha oração. Foi muitas lágrimas, Samuel, para você chegar até aqui. Deus Santo. Talvez você pediu o seu filho para o Senhor por muito e muito tempo. E o Senhor ouviu a tua oração. Você se lembra da alegria que foi? Senhor. Você se lembra? E quando você olhou aquela criança que saiu ali naquele parto, você olhou e aqueles olhinhos perdidos, eles ficam assim, né? Procurando a mamãe. Aí começa a chorar, 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 por causa do frio. Porque dentro do ventre é quentinho. Ali tem comida, né? Ali é gostoso, né? A mãe vai andando, vai balançando, vai linando, não é assim? É, mas quando sai do ventre, aí sente o frio. Cadê agora a minha mãe? E agora? Para comer eu tenho que chorar. Né? Para mamar eu tenho que chorar. Mas a gente se lembra, esse menino, essa criança, foi pedida pelo Senhor. Aleluia. Eu orei. E o Senhor vai me dar graça para criar essa criança. Né? Quando é o primeiro, eu digo assim, meu Deus, será que eu vou dar conta? Será que eu vou, né? Ai, agora eu tenho uma vida aqui comigo. Aí a gente quer correr para nossa mãe, né? Ô, mãe, me ajuda agora, eu também sou mãe. Eu não sei o que fazer, mãe. Né? E é assim. Samuel foi pedido do Senhor. Mas com ambas as mães, nós aprendemos 3 orações. E o Senhor vai te fazer lembrar essas orações aqui. Na primeira fase que o Senhor coloca uma criança em nossa vida, que o Senhor colocou o seu filho na tua mão, essa fase aqui, ó, igualzinha, oi. Meu amor, essa fase aqui está aprendendo tudo, não é? Está aprendendo a falar, está aprendendo a andar, está aprendendo a interagir com as pessoas, né? Mas aprende com quem? Com a mãe. Com a mãe. Então a fase de ensino. Então a mãe começa a orar: Senhor, Deus, me ajuda a criar o meu filho. Senhor, me ajuda a criar o meu filho. Naquele cenário que você criou seus filhos, com certeza era um cenário difícil. E hoje também é outro cenário, mas a dificuldade também. Há dificuldades hoje. E a nossa oração é: Senhor, me ajuda a criar esse menino. Ensinar as tuas verdades. Ensinar a tua palavra, ser um bom homem. No futuro ser um bom marido. Senhor, me ajuda a fazer com que essa criança seja educada, seja comportada. Né? Seja bem vista pela sociedade. Para que talvez lá em Minas, né? Você chega assim, a pessoa pergunta assim. Você fala assim: oi, tudo bem? Tudo bem. Aí o mineiro chega para você: você é filho de quem? Ele quer saber de quem que você é filho. Não quer saber seu nome, seu endereço. Se você tem diploma, não. Você é filho de quem? Porque a tua mãe, a tua família vai dizer quem você é. Deus Santo, aleluia. A tua história está baseada na tua família. Louvado seja o teu nome. Na tua criação. Você é filha do Valquíria? Irmã Valquíria é maravilhosa. Não, pode chegar, meu filho. Senta aqui, Nico. Senta aqui, pode comer. Você quer isso aqui? Não sei se eu não, mas você é filha do Valquíria. Né? Deus, aleluia. Referência. Referência de ensino, de cuidado. E quantas vezes oramos: Deus, me ajuda a criar o meu filho. Me ajuda a se cumprir o que diz em Provérbios 22, versículo 6. Instrui o menino
Instrui o menino No caminho que deve andar. no caminho. Louvado seja Deus. É fácil dizer para o Arthur, Arthur, vai por aquele caminho ali. Eu nunca fui. Pode ir. O Arthur, ele vai confiar na minha palavra. Ele pode até ir. Mas agora eu falar assim, Arthur, vem comigo nesse caminho aqui. Vem comigo, vem com a mamãe, ó, você está seguro. Aleluia. É instruir dentro do caminho. É instruir com exemplo. É instruir orientando. Meu filho, vamos orar. Mas meu filho ora. Ora, meu filho. Mas eu não oro, não. Não, meu filho, vamos orar. Minha filha, você vai louvar? Então vamos ensaiar. Meu filho, você vai pregar? Então vai ler a Bíblia. Vamos ler a Bíblia. Né? É chegar junto. Isso faz parte do ensino. E quantas vezes você hoje olha para o seu filho, hoje é um adulto grande já e tal, tem a própria vida com sua família, mas você tem a consciência do que? Eu ensinei. Glória a Deus, aleluia. Dá aquele refrigério na mãe. Eu fiz a minha parte. Eu ensinei, eu eduquei, e dá até aquele orgulho, né? Se hoje ele é alguém respeitado, educado, é porque eu ensinei. Não é assim? Então é a parte do ensino. Talvez algumas mães aqui estão na segunda fase, que é a fase que o filho, meu Valquíria, começa a sair de casa. Começa a ir para a escola, né? Eu estou na fase da creche, né? Eu e a Sarinha aqui. Aí o coração já começa a ficar apertado. Senhor, outras pessoas estão cuidando do meu filho. Agora ele interage com a sociedade, ele saiu de casa. Meu pai. A gente se sente o quê? Limitado. Né? A gente quer estar lá, a gente quer estar junto. A gente quer sentar do lado da cadeira, a gente quer olhar para a lousa, falar quem é a professora, né? Quem são os amigos do nosso filho. A gente quer estar junto o tempo todo, para guardar. Mas sabe o que a gente olha para a Bíblia e vê? Que só Deus é onipotente, onipresente, onisciente. Aleluia. Nós limitadas, quando olhamos para o Senhor, nós podemos dizer, Senhor, se está na tua mão, está guardado. Aleluia. Está protegido. Glória a Deus. Né? A Adriana começou a caminhar a trabalhar. Ô Jesus, guarda minha filha. Deus. Né? Guarda aí, começa a estudar. O coração da mãe começa a ficar aflito. E faz parte, porque saiu de dentro de casa. E talvez muitas de nós começam a fazer essa oração aqui. Deus, guarda o meu filho. Guarda o meu filho. E o que eu digo para nós, para mim, para as mães aqui nesta noite. Aquele que te guarda não tosquenejará. Aquele que guarda nossos filhos não dorme. Ele não cochila. Não, ele não se cansa. Nós cansamos, fadigamos de tanto trabalhar, chegamos aqui, vem aquele cansaço, mas Deus, ele não se cansa. Talvez você está agora, seu filho longe de casa, em outro estado, em outro país, e você continua orando, Deus, guarda o meu filho. Deus, vai lá, Jesus, eu não estou lá, meu Pai, guarda o meu filho. Santo, aleluia. E o Senhor te diz nesta noite, eu estou contigo e eu vou guardar o teu filho porque ele é meu. Aleluia. Ele é meu. Ele é meu. Tem uma triste frase no presídio, que foi citada uma vez em testemunho que eu ouvi. E o rapaz falou assim, olha, eu fui para esse presídio e chegando lá eu vi a seguinte frase talhada, né? Na parede. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Aqui o filho chora e a mãe não vê. Aqui são as pessoas que foram abandonadas pela sua mãe. Aqui você pode gritar que não tem a mãe. Porque a mãe é sinal de acolhimento. Né? Se a gente puder, a gente põe a mão, o filho cair, já cai na nossa mão, né?
É assim. Machuca eu, mas não machuca o meu filho. Eu fico doente, mas não fico meu filho. Meu Deus Deus, santo. é assim. Não é? É assim. E a gente sangra quando nosso filho está na prova, está na luta, o nosso coração fica rasgado, fica machucado também. Nem foi conosco, foi com o nosso filho. E lá naquele lugar eles sabem a falta que faz uma mãe. Mas os nossos filhos são guardados até lá. Deus vai lá. Se você tem um filho que está indo para o mau caminho, o Senhor guarda o seu filho. O Senhor ouve as suas orações. Não desista de orar pelo seu filho. Não desista de pedir a proteção de Deus pelo seu filho. Onde ele estiver, o Senhor pode estender sobre ele as tuas mãos e guardar. Guardar de todo mal. Guardar de amigos que vão levá-lo para a morte. Salmo 1. Aquele bem-aventurado, o homem que não anda segundo o conselho e nem se assenta na roda. Os escarnecedores. Talvez nosso filho não está numa situação de perigo, mas anda com pessoas que o tiram da presença do Senhor. E nós continuamos a orar, irmãos. Senhor, guarda meu filho, blinda meu filho. Eu ensinei, meu Pai, o ajuda a blindar a tua mente agora de todo mal. E talvez você passou a fase do ensino, passou a fase da proteção, seu filho já trabalha, já estuda, já se casou, e agora, vem a terceira fase. E a oração que é feita nessa terceira fase é a oração que diz assim: Deus se revela para o meu filho. A maior oração de uma mãe é pedir ao Senhor: Deus, mostra a tua glória para o meu filho. Louvado seja o teu nome. Deus, faz esse menino, dessa menina, uma mulher de Deus, um homem de Deus. Que ele se converta, que ele se achegue diante de ti, quebrantado, rasgado, cristão ou não, que ele se reconheça que tu és Deus. Deus filho, aleluia. Quantas vezes minha mãe orou por isso? Senhor, se revela para os meus filhos. Na madrugada eu ouvia, e eu via lá no quarto, era minha mãe que estava orando. E quando eu ainda jovem, há muito tempo atrás, Né, Jorinho? há um bom tempo atrás, jovem, brincadeira, irmão, sou novinha ainda. Minha mãe orando ao Senhor, e eu buscava, irmão, fazia minha parte também, O filho, ele precisa ter intimidade com Deus. Conhecer, buscar, conhecer o Senhor. E eu buscava o Senhor, subia a mão, fazia campanha, ia nas igrejas, visitava o povo, pregava também. E muitas vezes minha mãe não podia ir comigo nas igrejas pregando por aí. E ela falava: Deus, protege a minha filha. Protege a minha filha, Senhor. E quando ela começou a orar: Senhor, se revela para minha filha. Uma vez eu estava orando, e aí o Senhor me levou em sonho. Eu via meu corpo deitado na cama, e eu saindo do meu corpo e olhando eu lá, mas em espírito eu estava subindo. E aí um anjo do Senhor tomou minha mão e me levou para um lugar sombrio. Eu comecei a pisar na lama, e aquela lama, aquele barro começou a ficar vermelho, tudo escuro. E eu vi uma casa ali que foi chamuscada pelo fogo. Naquela escuridão, eu vi vidas gritando, pedindo socorro. E o anjo falou: fique aqui que eu vou entrar. O anjo entrou e depois me chamou para entrar também. Agora você vem. E quando eu entrei, eu tive revelação do meu tio, como ele iria falecer. Eu tinha por volta de 15, 16 anos. E o Senhor se revelou dessa forma para mim. Porque minha mãe orava: Deus se revela para o meu filho. Deus santo. E aquilo me trouxe uma profundidade com o Senhor. Dali o Senhor me revelou outras coisas também na glória.
experiências com Deus. Deus se revela para o meu filho. Glória a Deus. Nós, mães, entendemos que os nossos filhos são como flechas, que um dia serão atiradas em direção ao alvo. Aleluia. Deus vai usar os nossos filhos como homens de Deus, como missionários de Deus, como preletores, como ministradores, Glória como a homens de Deus, oração, aleluia. como mulheres de oração. Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Nós Senhor. sabemos disso e não podemos parar de orar. Oh, glória. Não podemos parar de interceder pelos nossos filhos. Aleluia. Não desanime. Talvez você tenha orado 30, 20 anos pelo seu filho. Mas o Senhor, Ele vai cumprir o que Ele estabeleceu para o seu filho. Não desista. Talvez seu filho hoje é afastado, está totalmente oposto de como ele foi criado. Mas sabe que o Senhor é poderoso para, assim como o filho pródigo, descer aquelas escamas que estavam nos olhos daquele homem. E ele se lembrar que na casa do Pai tem pão, Deus santo. tem mesa, Oh, aleluia. tem anel, Oh, tem glória. sandália, Aleluia. tem festa. Meu Deus. Deus santo. Glória a Deus. Nossa oração como mães que têm seus filhos desviados. Senhor, o faz lembrar como é bom estar na tua presença. Aleluia. Senhor, se revela para o meu filho e o faz lembrar o quanto o Senhor o ama. Deus santo. Aleluia. Deus. Ele é flecha na tua mão. Louvado e exaltado é teu E nome. para finalizar, irmãos, Salmo 128, versículo 3, parte B, diz assim: que os filhos são como plantas de oliveira ao redor da mesa daquele que tem o Senhor. Aleluia. Planta de oliveira. A oliveira produz a oliva, né? Produz ali azeitona. E para sair o azeite é necessária a prensa da azeitona. Deus santo. Então, meu filho, quando ele for esmagado, quando ele for prensado por alguma dificuldade, se ele for ensinado, na minha primeira oração, Senhor, me ajuda a criar esse menino. Se ele foi bem ensinado, bem instruído, se ele foi cuidado, blindado pelo Senhor, na tua segunda oração, Deus, guarda meu filho. Aleluia. Se o Senhor se revelou a ele, trazendo a ele a maturidade espiritual, intimidade com Deus, quando esse menino, esse jovem, essa mulher se tornar uma azeitona, né, uma Deus planta de oliveira, Louvado seja o teu nome. vai vir a prensa na vida deles. Esteja preparado. Aleluia. E quando vir a prensa de Deus na vida dele, o Senhor vai moer. O teu coração vai se apertar, o meu coração vai se apertar quando Deus prensar o Emanuel. Mas nós viemos ter a certeza, de que quando Deus o prensar, o que vai sair do Emanuel, o que vai sair dos nossos filhos, não é abandonar o Senhor, não é deixar o Senhor, mas é azeite, Oh, glória. é unção. Aleluia. Azeite é para bálsamo, é para cura. Azeite é para hidratar a ferida. Aleluia. Azeite é para pôr fogo na lamparina de alguém. Deus santo. Aleluia. Glória a Deus. Quando Deus se revela ao teu filho, sai azeite. Aleluia. Então vamos continuar orando. Porque quando Joquebede teve a oportunidade de gerar, ela gerou um menino chamado Moisés. Ele foi um grande homem de Deus. Aleluia, Deus. E quando Ana gera Samuel, ela entrega diante de Eli. E Samuel foi um grande homem de Deus. Glória. Ele foi sacerdote, ele foi juiz, foi profeta. Aleluia. Então Deus ele vai fazer maravilhas na vida dos nossos filhos. As mães que creem, diz amém? Amém. Louvado seja Quer ver uma mãe feliz? É um filho na presença do Pai, Aleluia. sendo usado pelo Senhor. Então que Deus continue abençoando as irmãs. E vamos continuar orando para que Deus se revele aos nossos filhos, que eles sejam flecha para atingir o alvo de Deus.